Pessoal, vejam só. Como nós não podemos realizar o estágio na prática mesmo, na realização da prática em sala de aula, devido à questão da quarentena, e realizar isso também de forma remota, como as escolas públicas estão realizando na educação infantil, também não seria interessante, porque vocês teriam que as atividades são muito, primeiro que as atividades são muito remotas, então é um vídeo, é um livrinho, é uma atividade que às vezes se manda muito simples, mas nem todos têm impressora para imprimir, ou apenas uma atividade, uma ação a ser realizada. Então, também não daria uma experiência para vocês a respeito dessa educação infantil, né? Infelizmente, na prática mesmo, como desenvolver essa experiência do toque. Alguns já fizeram observação, alguns já fizeram até iniciar uma regência em um dos níveis e que a experiência foi maravilhosa, né? Pelo menos assim, que bom que eles tiveram esse acesso. Mas como a gente não tem essa possibilidade, provavelmente o que se está caminhando para que a gente termine o período com as aulas à distância. Então, o que acontece? O que eu posso, além daquelas reflexões teóricas, né, que a gente já fez a respeito de todas essas fases, esse olhar, esse conhecimento que o professor precisa ter da educação infantil, para se trabalhar na educação infantil, né? Então, a proposta de hoje é o seguinte, é vocês realizarem um plano de aula. Um planejamento de aula para 5 dias, num pré-1 ou num pré-2. Eu vou passar umas 2 semanas aí, sem passar atividades. Vocês vão ter 2 semanas para realizar esse planejamento dentro do pré-1 e o pré-2 para 5 dias, né? Vocês vão planejar bem detalhadozinho a esse respeito. Um ponto que é fundamental é que todo professor de educação infantil, e como vocês estão aí nesse processo de formação, eles tenham conhecimento a respeito das fases de desenvolvimento da criança. É a psicogênese da língua escrita. Vocês estão trabalhando isso em letramento e alfabetização. Se vocês também quiserem escutar um vídeo a esse respeito, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. Vocês podem ir lá dar uma olhada. Podem me perguntar no privado também qual é o vídeo, caso você não identifique. Eu não lembrei de colocar aqui o link, mas eu vou acrescentar aqui o link para vocês desse vídeo, caso vocês se interessem em realmente aprofundar esse estudo, porque é necessário. Qualquer professor, desde a educação infantil, mas especialmente na educação infantil e no fundamental, que é o processo ali onde se inicia uma alfabetização. Na educação infantil não se alfabetiza, mas esse professor ele precisa ter conhecimento do nível do aluno. Mesmo que ali ele não esteja com o objetivo de estar alfabetizando esse aluno. Mas para intervir nesse aluno, para conhecer o desenvolvimento desse aluno, ele precisa saber qual é o nível. Ele não vai ficar explicando para o aluno que nível ele está, nem vai ficar trabalhando de uma forma de alfabetização, mas ele vai precisar, sim, conhecer o nível desse aluno para ele trabalhar com ele. Né? Porque a educação infantil, ele tem 2 objetivos, o de cuidar e o de educar. Né? Então, e principalmente na pré-escola, que é aí onde os pré-1 e pré-2, principalmente. Né? Ele tem esse objetivo de cuidar, mas o de educar também. Né? Então, vocês precisam conhecer e identificar os níveis de desenvolvimento da escrita alfabética. Tá ok? É importante também destacar outro ponto essencial a um professor de educação infantil. É ele entender que toda educação infantil precisa ser bem divertida. Todo o desenvolvimento da aula precisa ser um brincar. Mas eu não vou nem refletir sobre esse brincar, porque eu já falei muito nas outras aulas. Quem assistiu às videoaulas, quem está acompanhando, né, assistindo por completo, não só no início, mas quem está assistindo por completo está percebendo isso. Eu estou enfatizando essa questão.
todo o desenvolvimento, todo o trabalho feito na educação infantil é o brincar, mas, claro, não é o brincar solto, livre, o brincar que uma criança faz sem uma intervenção. Não, em todo o processo desse brincar, cada ação, precisa ali existir uma interação do sujeito, que é o professor, com a criança, e esta com o objeto de estudo. Tá ok? Então, é preciso haver essa intervenção entre a criança e o objeto de estudo, quando eles realizam esse processo de interação, tá ok? Para que haja essa aprendizagem. E para que a criança não se frustre, é importantíssimo que ele seja desenvolvido de forma gostosa, prazerosa, que ela nem perceba que ela está aprendendo enquanto ela está brincando. Tá ok? Então, tem que se utilizar de formas diversificadas, né, nesse sentido. Com o objetivo, mas trazer experiências para esse aluno vivenciar. Bom, esses 2 pontos. Conhecer o nível de desenvolvimento da língua escrita e entender que em toda a educação infantil, e principalmente aí no nível de creche, seja 1, 2 ou 3, né, o brincar precisa estar presente a todo momento. Mas também na pré-escola, né? Ele precisa estar ali, tem que desenvolver de forma, não pode esperar que o aluno passe o tempo todo sentado, realizando uma atividade escrita. Ele pode fazer na pré-escola uma atividade escrita, pode, mas não pode ser a aula toda voltada simplesmente a fazer atividade escrita, né? E nem um momento, uma situação, mas todo o resto precisa ser uma ação divertida, diferente, né? Prazerosa para a criança. Mas vamos lá. Para ajudar vocês nesse processo, eu criei aí uns ícones, né? Para ajudar vocês nesse planejamento, né? Como a gente está à distância e como a gente não está tendo como ter primeiro que as aulas até no presencial já eram curtas demais, né, para a necessidade que vocês tinham. Mas as aulas em vídeo talvez facilite também nesse processo de tempo que vocês podem. Eu acabo, digamos, eu tenho uma impressão que acabo sendo muito detalhista. Então, talvez facilite um pouco nessa compreensão de vocês, se vocês estão acompanhando esses vídeos. Então, esses ícones são o seguinte, para ajudar você, quando você for pensar o que é que eu vou colocar ali no meu planejamento, o que é que eu tenho que colocar, como é que eu faço? Então, eu coloquei esses ícones aqui para ajudar vocês nesse processo na hora de planejar. Então, nós temos aqui a leitura prazer. Vejam, um detalhe importantíssimo. Gente, todos os dias a gente tem que oferecer uma leitura para esse aluno, fazer desse aluno leitor, né? Ele precisa criar, desenvolver o gosto pela leitura, e ele só vai aprender a gostar de leitura se ele estiver ouvindo leitura, vendo e lendo, seja leitura de imagem ou seja leitura propriamente dita de escrita, né? Então, eu preciso proporcionar todos os dias ao meu aluno esse momento de ler. Claro, ele pode até manusear, eu posso criar momentos ali para ele estar manuseando os livros. Mas eu também preciso fazer com leitura para ele. Ele precisa saber como é que funciona, né? Então, eu preciso ler para ele, eu preciso fazer ele lendo e perguntando o que vai acontecer depois, mostrando as imagens, fazendo as vozes nos diálogos, questionando o que será que vai acontecer, por que isso aconteceu, como é esse personagem, questionando ele sobre o assunto. Então, você precisa incorporar aquela história mesmo. Então, jogue a timidez fora, tá? E ali, no momento, você é um contador de histórias. O outro ponto é o seguinte, você não precisa, prestem atenção, você não precisa escolher um livro de leitura conforme a temática que está sendo trabalhada. Esse livro, essa leitura prazer, essa leitura deleite, é pelo puro prazer da leitura. Então, não dá para reduzir a literatura a um trabalho simplesmente pedagógico.
Eu preciso desenvolver essa leitura do aluno sem ter o objetivo de fazer com que ele esteja aprendendo algum assunto dentro daquele livro. A leitura precisa ser prazerosa pelo próprio prazer de ler, pelo próprio prazer da literatura. E não para realizar um trabalho. E não para trabalhar um determinado assunto. Eu posso chegar a trabalhar esse assunto? Posso, em outra parte do meu planejamento. Mas essa leitura prazer é pelo puro prazer. Até porque, vejam, vocês podem correr o risco, quando você pega apenas uma leitura pela temática, de você não dar a possibilidade desse aluno conhecer outras literaturas que você não vai encontrar temática, que não estão dentro das temáticas que a escola ali abordou, colocou. Então, você vai privar esse aluno de descobrir determinadas leituras, do prazer de ouvir, de conhecer algumas literaturas que não estão contidas dentro das temáticas que a escola estabelece ali para serem trabalhadas. Então, não dá para trazer essa leitura como uma ação pedagógica, como uma atividade pedagógica que precisa ser desenvolvida. Isso aí eu posso trazer em outro momento. Eu faço essa leitura, em outra parte eu posso até apresentar um livro diferente, que tem a ver com a temática, em outro momento do meu planejamento, que tem a ver com a temática que também vai abordar e facilitar nesse sentido. Mas a literatura, ela não tem esse objetivo pedagógico, tá? Não está ali com o objetivo de trabalhar o assunto, porque senão isso pode, além desse fator de você privar o aluno disso, isso também pode se tornar cansativo, porque ele vai entender que todas as vezes que ele precisar ler ou que ele precisar ouvir história é porque ele tem que estudar um assunto. E não é. A leitura precisa ser um lazer para ele, um prazer, algo que já por si só ela já é prazeroso o suficiente, tá ok? Eu tenho alguns vídeos, vocês vão ter no próximo período. Não, no próximo período. É no quinto período que vocês vão ter a disciplina de literatura, tá ok? Mas já tem alguns vídeos que eu já estou fazendo para literatura também no quinto agora desse ano. Se alguém tiver interesse de olhar alguns vídeos lá. Bom, mas vocês entenderam essa parte, né? Então, trabalhem isso nesse sentido. Possibilitar esse aluno expressar-se, né? Que você coloque lá, detalhe como é que você vai fazer com que esse aluno fale, que perguntas você vai fazer. Ele pode expressar-se ali também através de uma dança, né? É uma forma de expressão dele. Ele está ali se expressando. Uma dança, uma fala, questionamentos, é uma forma do aluno se expressar. A pintura também, além de estar dentro de artes, é também uma forma de expressão, né? Mas possibilite esse aluno expressar-se. O outro, isso você coloca no seu planejamento, momentos que apresentem isso. Leitura, linguagem oral e escrita. Essa linguagem oral e escrita é justamente uma leitura de imagem que a gente faz, apresenta imagens, questiona esses alunos sobre essas imagens. É uma leitura oral, né, também, não deixa de ser. E entra dentro também de questionamentos. E a escrita a gente já sabe, é quando a gente vai trabalhar essa escrita, pode ser num papel, utilizando de outras dinâmicas aí, mas que trabalhe essa escrita desse aluno. Vivência e experiência. Fazer com que o aluno, aquilo que você está trabalhando ali, fazer com que esse aluno vivencie. Possibilite esse aluno experimentar. Experimentar como fazer ali uma receita, botar a mão na massa mesmo, perceber todos como a gente pode dizer assim, os condicionantes, o que possibilita, o que se sente, o que se vivencia em determinadas experiências do mundo adulto mesmo. Deixa ele experimentar, ele botar a mão na massa, ele vivenciar mesmo, ele sentir como é que acontece, como é que se faz, ele pensar a respeito disso.
né? Que experiências, que temáticas você está ali trabalhando e que situações você pode trazer para o seu planejamento, que vai fazer com que o aluno vivencie na prática, experimente, né? Pense a respeito daquilo ali. E ele começa a questionar se realmente é desse jeito, se não é, se está certo, se está errado. Com isso, ele está, veja, a partir do momento que ele vai pensando a respeito dessas problemáticas, né, dessas experiências, dessas vivências, ele já está ali formulando conceitos. Quando ele vai fazer, no caso ali, vai produzir uma massinha, uma receita, ou vai ali modelar, fazer uma arte, digamos ali, ele vai vivenciar a experiência de, digamos, imitando um professor, não sei, inúmeras possibilidades, porque isso vai depender da temática. Que você puder proporcionar que esse aluno experimente, vivencie na prática isso ali. Ele vai começar, será que ele está fazendo certo? O colega está fazendo? Ele vai começar a questionar, ele vai começar a perguntar. Vocês vai fazer a sua intervenção, porque o professor ele é ativo nesse processo, né? Então, vai fazendo essa intervenção e esse aluno já vai ali aprendendo a fazer, descobrindo como se faz, elaborando questionamentos, né? Desmistificando alguns conceitos, pensando a respeito, né? Tudo isso é aprendizagem. Brincar, veja, o ícone aqui está de brincar, para você não esquecer. Porém, todas essas ações, elas precisam ser apresentadas, né, e colocadas de forma divertida, para que em todo momento ele seja para ele uma brincadeira. Que toda a aula seja ali uma brincadeira. Ele não para. Agora vamos parar para brincar. Não, agora nós paramos porque nós vamos conversar. Não, agora nós paramos porque nós vamos fazer uma tarefinha. Não, toda essa ação ela precisa ser contínua, então tudo precisa ser divertido, precisa ser prazeroso, até mesmo a atividade escrita. Que tal agora a gente aprender agora como se escreve essa palavrinha ou como se escreve esses nomes que a gente estava estudando? Dependendo do tema. Vamos ver agora como é que se faz. Vocês querem aprender como é que escrevem? Então, aquele momento também precisa ser gostoso para ele. É um momento divertido, ele está fazendo uma coisa diferente, ele está aprendendo uma coisa nova, ele quer fazer, ele quer colar a tarefinha, ele quer cortar, ele quer ali fazer a letrinha do nome dele, ele quer fazer a letrinha da tarefinha. Né? Então, precisa ser colocada para o aluno de uma forma gostosa e prazerosa. Então, em todo momento, precisa estar o brincar. Mas eu coloquei um ícone ali para te lembrar. Que ou você não vai precisar colocar em todo o planejamento, mas se você quiser colocar em uma atividade específica, você pode colocar. Lembrando que todas as ações que serão feitas, elas precisam ser sempre apresentadas ao aluno de forma divertida, diferente, uma experiência nova para ele. Arte, então, nem se fala, né? Vamos fazer esse aluno ser artista ali no processo, né? Produzir sempre alguma coisinha diferente dentro da temática. Pintar de uma forma mais organizada. Não é aquela pintura que eu dou lá um desenho para ele e digo, vá pintar o desenho da historinha que a gente estudou. Não. Isso aí não pode ser dita como sendo uma arte. Mas vamos produzir alguma coisa para eles, utilizando materiais sucatas, não sei. Existem inúmeras possibilidades que você pode estar ali trabalhando, né, a sua criatividade e fazendo o aluno também se desenvolver nesse processo. Essa questão artística, ela pode estar presente em várias ações do seu planejamento. Né? Não só naquele momento que você botou que vai fazer uma produção ou uma reciclagem ou alguma coisa assim. Ele vai estar em vários momentos. Mas é importante que você também tire um momento para uma produção diferente, né, para esse aluno. Aí vejam só, diante disso, eu fiz um planejamento aqui para vocês também me ajudarem nessa noção de vocês, para vocês produzirem
E esse planejamento eu peguei a temática profissões, porque seria um dos temas dentro do mês de maio, né? Que a gente está entre a questão do trabalho, do dia do trabalho, então uma das temáticas seria profissões. E com base nela eu fiz aqui um planejamento de uma aula para vocês terem uma ideia de como seria isso, como seria esse planejamento. Só para abrir a criatividade de vocês, mas cada um vai pegar uma temática, pode escolher temáticas. Eu não coloquei aqui possibilidades de temática, mas eu posso depois fazer por escrito, colocar e tirar uma foto e mandar para vocês no grupo. Vocês podem me pedir que eu faça isso, se vocês considerarem necessário. Se não, eu não faço. Aí vejam só, coloquei aí profissões. Na leitura prazer, eu coloquei esse livro aqui, Ai Que Medo. Tenho ele em PDF, você encontra ele em PDF. Ai Que Medo, né? Não dá para ver o nome aqui porque a imagem foi diminuída, o nome da autora. Mas ele fala sobre a questão do medo, tem muitas imagens e é uma leitura bem diferente, bem divertida. Não tem a ver com a temática, porque o objetivo aqui é o prazer da leitura, né? O conhecer a literatura, o ler pelo puro prazer e não porque eu vou estudar esse assunto. Então, desmistificar na cabeça do aluno que a gente vai fazer uma leitura porque a gente vai estudar o assunto. Não é. A leitura é pelo puro prazer de ler. Nossa, que legal o livro. Tá ok? Aí, após a leitura, né, do puro prazer, pelo ai que medo, observação, colocar os alunos em círculo para a leitura do livro, mostrando as imagens em uma leitura que imite as vozes dos personagens e dê ênfase aos sinais de pontuação. Veja, se você aí tem dificuldade em fazer uma leitura em que você destaca os sinais de pontuação, ai, que medo! Que você precisa prestar atenção nessa sua leitura, né? Um professor, independente de qual seja, ele precisa ser um bom leitor. E quando ele vai ler para uma criança, principalmente, porque ele vai dar vida àquilo que ele está lendo. E ele precisa estar atento à parada no ponto final, às perguntas, ao diálogo, as travessões ali que mantém um diálogo para ele perceber quem é a fala de quem, a fala do personagem, aos questionamentos, quando tem a pergunta, fazer realmente enfatizando aí a pergunta, a interrogação, a exclamação, a admiração, o medo, o susto, o ponto final, a vírgula, tudo você precisa prestar atenção, né? Então, façam até mesmo em casa esse treino de ler livros em casa, livros infantis, fazendo essas imitações. Apresentação no quadro de uma tarjeta com o nome colorido Profissões. Então, vai apresentar lá com um nome bastante colorido para chamar a atenção dele, o nome Profissões. E conversar informalmente com os alunos sobre o que eles acham que é uma profissão, para eu ter a parte de expressar-se. Alguém sabe o que está escrito nesta palavra? Vai que alguém já comece a identificar ou já esteja numa fase em que já está juntando sílabazinhas, já juntam letrinhas e já consegue iniciar aí um processo de leitura, ou pelo menos tentar. Você também vai estar ali observando esses alunos, né? Porque tudo que o professor faz, ele está atento a esses alunos, fazendo observações, né? Num cantinho lá sobre cada aluno, aquilo que foi lhe chamando a atenção. O outro questionamento é o que é profissão? Alguém de vocês tem uma profissão? Ou os pais de vocês? Os pais de vocês trabalham em quê? E aí o professor vai questionando e vai vendo as respostas deles, o que eles vão pensar a respeito, porque quando eu vou falar da questão da palavra, se eles não conseguirem ler, eu já vou ler para eles e em seguida eu vou fazer esses questionamentos sobre o que eles sabem, o que é a profissão, se alguém tem alguma profissão, se os pais deles têm, o que é que os pais trabalham e assim por diante. E aí eu vou criando um diálogo, né, entre eles, uma discussão com esses alunos. Pedir que eles mostrem
os instrumentos ou fardas utilizados pelos pais para desenvolver a sua profissão. Porque antecipadamente, a proposta é que antes, um dia antes, ou 2 ou dias antes, eu tenha mandado uma agendinha e no grupo do WhatsApp para os pais pedindo que naquele dia determinado os alunos iriam, eles mandassem na bolsa dos filhos, instruindo os filhos também sobre o que se trata, ou um objeto de estudo, eles trouxessem um objeto de estudo, não, um objeto que os pais trabalham, ou o pai ou a mãe, ou os dois, não sei, ou uma farda que represente ali a profissão dele, explicando o que é que eles fazem, né? Em seguida, solicitar, e é um momento também de vivência, de experiência desse aluno, e um momento também de brincadeira, né, para esse aluno. Pedir para que eles peguem esses instrumentos ou essa farda, né, vista, e vai ali de um por um imitando o que é que os pais fazem, né, no trabalho, utilizando aqueles instrumentos ou como é que os pais trabalham. Então, o professor também vai ali intervir, o professor irá colaborar na explicação, esclarecendo a importância de cada profissão, independente do valor aquisitivo desta. Né? Então, o aluno ali pode, alguns ter mais timidez, não saberem imitar, mas o professor vai estar ali auxiliando ele nessa imitação ou naquela visão que ele tem, como é que os pais trabalham, porque talvez ele nunca tenha pensado a respeito sobre como os pais trabalham, porque ele só vê os pais saindo para trabalhar, mas não sabe o que eles fazem. Então, é importante pedir que os pais conversem com eles em casa, já para dar uma adiantada, uma colaboração, mas ao chegar na escola, o professor vai perceber também qual é a concepção que eles têm sobre essa profissão dos pais. E o professor vai intervir, interagir, conversando com todos, explicando a todos e ajudando esse aluno também. E mostrando desde aquele trabalho da doméstica, da mãe que trabalha em casa, que é doméstica, a importância que ela tem, o quanto é importante para a família aquele trabalho dela ali, para a harmonia da família, o trabalho que ela tem, que ela faz em casa. Né? É importante se colocar isso em todas as profissões, não colocar uma como maior ou menor, nem mesmo que algum aluno apresente ali já uma concepção de que tal profissão ganha dinheiro, a outra não ganha dinheiro, você já ir quebrando isso e dizendo que isso, o importante é você fazer bem o seu trabalho. O importante não é o valor que se ganha, é importante que se busque condições para trazer um alimento para casa e tudo isso, mas é importante se valorizar porque todas as profissões são necessárias, nós precisamos de todas elas têm uma importância. Imagina o que seria se não houvesse essa profissão. E aí você vai, gente, criando, dialogando, conversando e explicando. E por isso esse professor, ele precisa ter um conhecimento apurado, né? Ter visão, saber conversar, envolver esses alunos nessa conversa. Certo? E aquilo que ele faz, algum questionamento que você não saiba responder, o professor não tem que saber de tudo, mas ele tem que saber o seguinte, que ele precisa ali buscar conhecimento para trazer para esse aluno. Então, se ele não souber responder, isso é normal, natural. Diante de algumas perguntas que o aluno faça, isso acontece. Que ninguém é um computador. Nem tem como pegar todo o conhecimento e colocar. Mas ele precisa ser, sim, não que sabe tudo, mas aquele que pesquisa para trazer a resposta para esse aluno, tá? Aí depois nós teríamos uma atividade escrita, que seria completar os nomes das profissões, né? E contar as letras do nome da profissão. Essa atividade, eu coloquei a observação, que ela pode ser modificada conforme o nível de desenvolvimento da turma. Né? Porque aí nós vamos ver qual é o nível da turma, se ainda é um pré-silábico, se é um silábico qualitativo, quantitativo, silábico alfabético, se já tem algum alfabeto, se já estão alfabetizados. Isso vai depender, por isso que o professor precisa ter conhecimento disso, para saber exatamente quais atividades serão adequadas para esses alunos, de forma geral.
porque normalmente eles vão estar praticamente ali no mesmo nível. Pode ser até que encontre uns alunos em níveis diferentes, mas o professor vai ter noção de quais atividades serão adequadas se ele tiver conhecimento sobre isso, né? Em seguida, audição em música, da música, né? Profissões de Serelepe. Aqui tem o link da música, canto e dança e ensaio de passinhos, né? Dançar com esses alunos, deixar eles ouvirem, ensaiar passinhos com eles, ficar à vontade. E a produção de um cartaz. O professor vai colocar os alunos em círculo, em um tapete próximo à parede, onde vai haver um cartaz em branco. O professor apresentará várias imagens de profissionais de diversas profissões. Neste momento, irá apresentar uma por uma, conversando sobre estas e o que se faz em cada uma e sua importância. Conforme o professor explica, coloca a cola na imagem e pede ao aluno que cole no cartaz. Deixa eu explicar melhor para vocês. O professor vai colocar os alunos em círculo, no tapete, no chão, vai depender do espaço, dos recursos que ele vai ter ali. No cantinho próximo à parede, ele vai colocar um cartaz num tamanho acessível às crianças. Um papel 40 ali pregado, só temporariamente. Aí pode botar o nome profissões. E ali, com imagens ali que ele vai trazer já impressas ou recortadas de revistas, não sei, vai depender do que o professor tiver pesquisado ou que facilitar para ele. Imagens diversas de profissionais diversos, né? Com os vestidos, cada um conforme a sua profissão, ou realizando a sua profissão, sentado, medicando, varrendo, cada um conforme a sua profissão. E vai ali mostrar a imagem para eles, que estão ali em círculo, juntinho do professor, e pedir para eles dizerem que profissão é aquela, o que é que se faz nessa profissão, porque a gente precisa dessa profissão, e o professor vai intervindo e conversando com eles. À medida que ele vai apresentando, ele vai colocando a cola e vai pedindo de um aluno ir lá no cartaz e colar no cartaz aquela profissão. Claro, não vai dizer, depois sou eu, tia, depois sou eu, tia, deixa eu ir. Aí você vai deixando de um por um. Faz ali, conforme o círculo, você vai pedindo para que cada um faça essa colagem, conforme você vai discutindo com eles a respeito de cada profissão. Depois nós teremos o cineminha, com a cigarra e a formiga, né? Onde se destaca nesse cineminha o trabalho da formiga e o trabalho também da cigarra, né? Tem o link aí também do vídeo no nosso cineminha. Conversa sobre a importância das profissões da cigarra e da formiga, destacando o quanto as formigas trabalham em grupo e são organizadas. Isso aí seria até um assunto para continuação de um planejamento, porque a gente já pode trabalhar aí a questão dos insetos, né? Aprofundar um pouco mais sobre essa organização e o trabalho das formigas, como elas levam um peso até maior do que o corpo delas, né? Pode também aí depois dar continuidade, mostrando isso, trabalhando, apresentando videozinhos e em outras aulas abordar e aprofundar um pouco mais também, pode ser feito. E para finalizar aqui, eu coloquei o arte. A gente trabalhando as profissões, faríamos a produção de um instrumento também de uma das profissões que está ali dentro da sala de aula, que é a do professor. E aí nós iríamos produzir um quadro branco do professor para o aluno. Como? Não vou ler, eu vou contar para vocês. Que seria pegando pedaços de papelão, a gente pode pegar de caixas e repartir em pedaços pequenos, porque não precisaria ser um pedaço grande. De uma folha A4 normal. E com papelões, a gente até as bordas ali de caixas de papelão, a gente consegue fazer isso. Pode pedir também aos pais que mandem um pedaço de papelão, tamanho de uma folha, ou mandem caixas de papelão para você fazer esse processo de recorte. Você pode pedir a colaboração deles também. E você vai imprimir, né, a imagem de um quadro branco da impressora, pesquisar na internet, imprime em formato, dependendo do seu papelão, ele pode ser a folha A4 em 2 imagens ou em uma. Isso vai depender de você,
do seu objetivo ali. E você vai pegar com fita adesiva e vai plastificar todo esse papelão com a imagem na frente, né, do quadro branco. Plastifica todinho, porque quando você plastificar, você vai poder escrever em cima e em seguida apagar, porque ele está plastificado. Então, a proposta da esponja é você pegar aquelas esponjas de lavar prato mesmo, recorta em pedacinhos, porque numa esponja só dá para você fazer vários pedaços. E para ser o apagador. E você pode pegar a caneta mesmo, e esse aluno pode escrever em casa e apagar com caneta mesmo e brincar à vontade com a caneta mesmo. Ou ele pode, você também pode, não tem aqueles conjuntinhos de lápis de hidrocor que a gente às vezes compra, o aluno até compra e seca rápido, né? Que vem vários, 12, 6, vários lápis de hidrocor. Bom, se você tiver essa possibilidade e perguntar aos pais, os que têm, que poderiam mandar, tal, ou você já tem em casa, ou você saiu pedindo aos seus colegas que tivessem, a outras crianças que tivessem já esses lápis aí com a esponjinha ainda dentro e secos, você pode pegar esses lápis secos de hidrocor, colocar tinta de quadro, né, para servir e dar um lápis a cada um para que eles possam escrever ali. Mas até a caneta mesmo dá para fazer e apagar. Tá ok? Então, é uma possibilidade que a gente estaria fazendo, produzindo ali um instrumento, né, de trabalho do professor, né, ali nessa aula sobre as profissões. Bom, essas são as sugestões, né, sobre esse plano de aula aí para um dia, acho que no máximo 2 dias de aula, e vocês agora coloquem a mão na massa aí. Como eu disse a vocês, eu posso dar temas para vocês irem pensando aí nesses 5 dias, o que seria numa mesma temática, os 5 dias com a mesma temática, tá ok? Para fazer esse planejamento. Qualquer dúvida podem me perguntar no grupo. Se quiserem que eu faça algum outro vídeo detalhando sobre algum assunto ou alguma dúvida, aí eu posso fazer um outro vídeo também, tentar ser curto, explicando uma parte que vocês estão necessitando melhor, não sei. Eu coloquei os ícones tentando facilitar para vocês, fiz um modelo de planejamento e detalhei ele para tentar facilitar para vocês. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Tá ok? Valeu, tchau, tchau. Obrigada.